de 1 quilo, mas eu posso trazer diferença. Posso fazer a diferença. E fizeram a diferença. Ali tem arroz, ó. O arroz está caro. O dízimo é 10%, mas Deus instituiu o dízimo porque é para a gente começar de 10 para lá. Ah, mas você é doido, é tão difícil dar os 10. Mas irmão, eu tenho que fazer a diferença, aleluias, para a gente ser cheio, aleluias, para a gente ser cheio, para a gente ser cheio de Deus. Eu não posso ser um crente comum, eu não posso ser o mesmo. Homens que foram usados como Ezequiel, eles foram usados porque eles fizeram a diferença. Sabe, às vezes falam, faz um favor para mim. Aí a gente faz de qualquer maneira. A gente faz como se fosse, não vou fazer ali. Mas nós temos que fazer a diferença, fazer como se fosse para Deus. Colocar o seu coração naquilo, colocar aquilo como eu vou fazer, vou ser diferente. A partir dessa palavra, ou a partir do amanhã, ou a partir do que eu ouvi, eu quero ser diferente. E ser diferente implica em mudança. E a mudança a gente não quer muito mudar. Porque mudar é difícil. Fazer a diferença é pior ainda. Fazer a diferença, mas como que eu vou fazer a diferença? O que o pastor falou aqui. Às vezes a gente, aleluia, poderia orar mais, a gente poderia ler mais, a gente poderia fazer tantas coisas mais, mas a gente não faz. Por que a gente não faz? Porque não é relevante para mim. Deus, ele está à procura de pessoas que querem fazer a vontade dele. Eu estava lendo aqui em Noé, Deus levou lá em Noé, lá no livro de Gênesis. A palavra fala, se você ler lá antes do 37, se você ler lá no Gênesis, olha o que Deus diz. Gênesis capítulo 6, versículo 9, diz assim: essa é a história da família de Noé. Noé era justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Ele era um homem íntegro e justo entre o povo. Deus escolheu Noé porque ele tinha um coração diferente dos demais. Deus escolheu Noé, Deus escolheu você porque você tem um coração diferenciado. Um coração íntegro entre o povo. Deus está à procura, não dos mesmos. Deus não está à procura daquele crente que, eu tenho 10 anos, 20 anos de crente, mas não teve experiência com Deus, não teve vivência com Deus, não sabe nada de Deus. Mas Deus quer um crente, quer uma pessoa, aleluias, que é governado por Deus, ao ponto, aleluia, de Deus falar com ele. Deus, ele avisava o profeta antes das coisas acontecerem. Deus, ele quer isso para o nosso tempo. Foi falado aqui, Deus, ele é o mesmo. Vamos lá no texto. Ezequiel 37. Eu li aqui, eu coloquei a tradução NTLH, que eu achei muito interessante a tradução. Ezequiel 37 diz assim: eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? E eu respondi: Senhor meu Deus, só tu podes, só tu sabes se podem ou não. E ele disse: profetize para que esses ossos, e diga a esses ossos secos: dê atenção à mensagem do Senhor. Aleluia. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo: eu porei respiração dentro de vocês, e o farei viver de novo. Eu lhe darei tendões e músculos, e o cobrirei de pele.
porei respiração dentro de vocês e o farei viver de novo. Aí vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e músculo e depois de pele. Porém não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento, diga: o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então eu profetizei conforme a ordem eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos, eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Sabe qual é esse ambiente aqui? É um ambiente de dificuldade. Um ambiente a qual a gente, muitas das vezes, a gente não quer estar. Num ambiente a qual Deus ele nos coloca para a gente ser profeta e começar a profetizar em lugares difíceis, em lugares a qual nós não queremos estar, porque Deus ele levou num ambiente de morte. Deus levou Ezequiel num ambiente a qual a gente não quer estar. Deus levou o Ezequiel para um lugar difícil. E aí Deus começa a falar com ele e começa a falar: olha, Ezequiel, você está vendo esses ossos secos? Você está vendo esse ambiente de morte? E aí Deus faz uma pergunta para ele: será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu sabes se pode ou não. Então esse ambiente, irmão, a gente não quer estar nesse ambiente. Um ambiente a qual a gente é testado além dos limites. Um ambiente a qual Deus ele nos leva para ter um particular com o profeta, ao ponto de Deus querer usar o profeta para fazer alguma coisa que ele não é acostumado a fazer. E aí Deus ele quer que a gente seja governado por ele para andar nesses ambientes. Porque esses ambientes são necessários, aleluia, para que a gente seja governado pelo Espírito. E ser governado pelo Espírito também é ser envolvido, aleluia, por esses ambientes. Porque se fosse eu ali, se Deus me levasse ali naquele vale de ossos secos, talvez eu temeria e falava: Senhor, eu não posso não, me leva para minha casa de volta. Mas Deus levou Ezequiel para fazer uma grande obra, ao ponto de, aleluia, Deus falou: olha, nesse ambiente de morte eu quero dar vida. Nesse ambiente de dificuldade, eu quero fazer que as coisas aconteçam. Eu quero colocar tudo no lugar. Eu quero fazer, aleluia, como eu nunca fiz antes. Porque, irmão, você está num ambiente difícil, num ambiente que você fala: meu Deus, ali só havia ossos, irmãos. E a palavra fala que os ossos estavam muito secos. Só que ali o ambiente era o profeta e Deus. E nesse ambiente nós temos que escolher fazer a vontade de Deus. Nesse ambiente, aleluias, eu sou governado por Ele. E aí a palavra vai dizer que Deus manda ele profetizar. E sabe, profetizar em lugar que está difícil é muito complicado. Você profetizar, aleluia, num ambiente que está tendo morte, para que comece a gerar vida, é muito difícil. Mas a confiança de Ezequiel era grande ao ponto de ele falar: só tu sabes, Senhor.
A confiança de Ezequiel não era nas próprias forças, não era na força do seu braço, não era no título que ele tinha de profeta, não. A confiança de Ezequiel era, aleluia, no Deus que colocou ele no meio do vale de ossos secos. Então a confiança, aleluia, do profeta era em saber que ele estava com Deus. Sabe, irmão, quando Jesus ele estava no barco, dormindo, a tempestade estava açoitando o barco ao ponto de ele quase afundar, os discípulos todos com medo, todos aterrorizados, mas Jesus ele estava dormindo. E sabe o que diz isso quando Jesus estava dormindo? Os fatores externos, Deus não tem preocupação com esses fatores externos, irmãos. Deus não estava, Jesus ali como Deus, Ele não estava preocupado, aleluia, com as ondas ao ponto de estar dormindo, ao ponto de estar em paz, porque o coração de Jesus estava com Deus, conectado. Aquele que vê o Filho, vê o Pai. Então ele estava conectado com Deus ao ponto de os fatores que estão externos não afetar o seu interior. A confiança de Jesus, aleluia, estava ao ponto de está tudo sob controle. Mas os discípulos, nós, homens, estavam, vamos naufragar. Complicou, Pedro. Complicou, João. Agora já era. E o que nós vamos fazer? Vamos despertar o mestre. Vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. Mas Jesus estava dormindo porque ele tinha calmaria no meio da dificuldade. Olha que interessante Deus colocou no meu coração. A gente tem que ser semelhante a uma panela de pressão. Aí eu fui ver a panela de pressão, como o nome já diz, o seu funcionamento se dá por um aumento da pressão interna, maior do que a pressão externa. Sabe? Às vezes nós estamos tão preocupados com o fator externo e nós esquecemos do que está dentro. E a panela de pressão, aleluias, a pressão que está lá dentro é muito maior do que a pressão externa. E aí quando você coloca lá qualquer coisa que seja rígido, amolece. Você coloca lá uma batata que está dura, ou então um feijão lá e duro, demora, mas a panela de pressão ela amolece. Por quê? Porque a pressão que está lá dentro é muito maior do que a pressão externa. E nesse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos perecendo, sabe por quê? Porque os fatores externos estão roubando o que está interno. Sabe? O meu trabalho, as minhas dificuldades, aleluias, os meus afazeres e as minhas desculpas está roubando o que está dentro. Eu não consigo ter uma vida de oração porque eu tenho tantas outras coisas para fazer. Eu não consigo ler a palavra porque eu tenho tantas outras coisas para fazer. Então o externo está fazendo alguma coisa, impacto. O externo está causando impacto aqui dentro e não era para causar. Era para o interno, o que está dentro de nós, causar, aleluias, o ambiente, mudar o ambiente externo. Então ali na tempestade, o ambiente de Jesus interno não impactou o externo, porque ele estava dormindo, ele não estava preocupado, ele não estava pensando, o barco vai afundar, não. O pensamento de Jesus não era esse, porque ele tinha o controle, ele tem o controle, aleluia, de todas as situações. Então, irmão, não deixe, aleluia, que os fatores que estão, aleluia, lá aos seus redores te roube de Deus. Não deixe, aleluias, que as pessoas lá fora te digam, olha, você não vai conseguir, você não vai chegar a algum lugar nenhum. Irmão, maior é o que está conosco, maior é aquele que chamou, aquele que começou a boa obra. Ele é fiel para terminar até o fim, começar, ele começou. Glória a Deus. Romanos 8,14. Glória a Deus. Romanos 8,14 diz assim: portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus
são filhos de Deus. Então, irmão, nós somos filhos de Deus. Então seja governado, seja guiado por Ele. Seja guiado por Ele ao ponto, aleluia, de você ser um com o Pai. Aleluia, esquece isso. Começa a fazer, seja a diferença, ao ponto de você falar, olha, eu tenho uma fazer aqui para fazer, mas eu vou tirar um momento com Deus. Ah, eu orei 5 minutos. Ah, mas eu vou vencer, eu vou orar 10. Ah, eu não consigo compreender as coisas de Deus. Eu vou tirar uma madrugada. Eu vou colocar o relógio para despertar 3 horas e vou orar, eu vou fazer a diferença. Eu não vou ser um crente que já está acostumado com o comodismo. Eu não vou ser, aleluia, uma pessoa que acostumou com o que tem de Deus. Porque Deus, aleluia, Ele se revela àqueles que o procuram, àqueles que o buscam. Ah, mas eu não recebi nada de Deus. É lógico, eu não procurei, eu não busquei. Ah, mas Deus só fala com um, fala com outro. Não, Deus Ele não fala só com um, Deus Ele quer falar com todos. O Espírito Santo foi derramado e é derramado a todo o corpo, a todo o ser. Mas cabe a mim escolher se eu quero Ele ou não. É uma escolha. Deus Ele não é invasivo. Deus Ele não quer invadir os seus afazeres. Não, Ele não quer. Deus Ele não quer, aleluia, tirar o seu lazer. Não, Ele não quer isso. Mas Ele quer se revelar àqueles que o buscam, aqueles que querem estar com Ele, aqueles que resolveram ser a diferença. Deus Ele escolheu 12. Dos 12, 3 estavam íntimos: Pedro, Tiago e João. Se você ler os evangelhos, você vai ver a maioria, aleluia, das experiências grandiosas, Pedro, Tiago e João estavam lá. Ah, mas os outros não aparecem. Não aparecem. Por que não aparecem? Porque não quiseram. Porque o reino de Deus é aqueles que querem. O reino de Deus é aqueles que buscam. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ué, só os 3 tinham privilégio? Não, foi escolhido 12. Mas 3 quiseram. 3 estavam, olha, Senhor, eu quero estar com o Senhor. Senhor, eu quero ir junto, eu quero estar junto. Eu quero aprender. Eu quero estar com o Senhor. Vamos lá em... Glória a Deus. Vamos lá em Atos. Atos 4, capítulo 4, versículo 8. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas a um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam, senhores, e todo o povo de Israel, que por meio de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. E este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e do João, perceberam que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Não, cheio do Espírito.
Os camaradas estavam cheios do Espírito, sendo interrogados. Eles poderiam muito bem falar: não, você está maluco, eu estava com Jesus não. Vocês são doidos? Não, estava não. Mas cheio do Espírito Santo, falar: não, a gente estava com Ele, a gente andou com Ele. Pode nos apedrejar, pode nos matar, mas a gente andou com Ele. E aí, a sabedoria desses homens, que eram homens que não tinham instrução, homens que não estudaram, homens que, em outras traduções, está dizendo que eles eram iletrados. Mas os homens tiveram que dizer, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Irmão, governado pelo Espírito. É sair do ambiente onde eu estou e falar: Senhor, eu quero mais do Senhor. É sair da onde eu acho que eu cheguei e ali é o topo. Não é o topo, irmão. Estamos engatinhando. Precisamos mais dele. Por que os homens desafiam a lei da natureza? Uns querem subir lá no Monte Everest. Uns homens até morrem por subir. Mas eles não desistem. Sabe por que eles não desistem? Porque o legal, o ser importante é chegar até o monte, até o fim. E muitos não chegam, muitos morrem no caminho, muitos desistem no meio do caminho, mas poucos chegam até o monte, poucos chegam até lá em cima. Por quê? Porque ousaram ser diferente, ousaram, aleluia, fazer algo diferente do que os outros não fizeram. Glória a Deus. Vamos lá em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 diz assim: então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande essas pedras virem pão. Abre também Lucas capítulo 4, por favor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Sabe qual é esse ambiente, irmão, que Deus nos leva? Um ambiente de tentação. Um ambiente a qual muitas das vezes Deus nos leva. Deus levou aqui Jesus para o deserto. Antes disso, nós vemos o batismo de Jesus. E Deus falando: olha, esse é o meu filho amado, a quem me comprazo. E nós achamos, aleluia, que quando Deus ele nos elogia, ou quando Deus nos escolhe para uma grande obra, nós nos enchemos e falamos: nossa, Deus está comigo, agora é só vitória, agora eu vou. Deus levou Jesus para o deserto. Para quê? Para ser tentado. O pastor falou uma vez aqui: Deus te dá o dom, mas Ele te coloca um desafio para você exercer ele. Deus te dá recurso para você poder abençoar alguém e desfrutar. Deus ele te dá algo e depois de um tempo, ou no mesmo tempo, ou até antes do tempo, Ele te prova, aleluias, para ver se você realmente aprendeu a lição. O professor ele aplica a prova para saber se realmente você aprendeu aquilo que foi falado. Então Deus ele levou Jesus para ser tentado.
Mas o interessante é que Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo. E quando a tentação vem, nós estamos fracos. Quando a tentação vem, só está assim, todo descarregado a bateria. Será que nós vamos vencer o diabo? Será que nós vamos vencer a tentação? Será que nós vamos vencer os convites que estão lá fora? Será que nós vamos vencer as provações que estão lá fora? Será que a gente vai conseguir vencer alguma coisa sem estar cheio do Espírito Santo? Será que a gente vai conseguir fazer algo lá fora se a gente estiver vazio? Jesus estava cheio. E a proposta até era boa, não era? Jesus estava com fome. E o diabo falou: olha, já que você está com fome, pega essa pedra aí e transforma em pão. Já que você é o Filho de Deus, você está com fome. O diabo deu uma sugestão para ele, juntou a fome com a vontade de comer. Opa, beleza, aqui. O diabo aqui deu uma sugestão boa para Jesus. E a tentação lá fora, irmão, é uma sugestão boa. Porque o diabo, ele dá ideia, mas a gente só executa se a gente quiser. A tentação bate na minha porta, mas eu posso escolher. A provação bate na minha porta, o pecado bate na minha porta, as escolhas ruins batem na minha porta, mas eu abro se eu quiser. E se eu estiver alicerçado, se eu estiver cheio da presença de Deus, cheio da palavra de Deus, eu vou falar: olha, diabo, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando a provação, aleluia, vier bater na minha porta, e quando as lutas vierem bater na minha porta, olha, eu estou passando por provação sim, mas o meu sustento vem de Deus. Eu elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro vem do Senhor. O diabo, ele vai tentar a gente em várias situações. Mas o que vai determinar a minha vitória é quão cheio eu estou, quão cheio da palavra. Por isso que Deus falou: olha, meu filho, venha me buscar, venha orar, venha ler a palavra. Não é porque Deus, ele é ruim, é porque Deus, ele está te dando munição para que você combata o mal. O cara que se alista para o exército, ele vai ser preparado para alguma guerra. E ele só pode ser preparado para a guerra, aleluia, se ele se alistar e se ele passar por todas as etapas até chegar numa guerra. Agora, nós queremos, aleluia, nós estamos numa guerra e achamos que nós vamos vencer essa guerra despreparado, sem munição, sem preparação, sem leitura, sem oração, sem uma vida com Deus, e achamos que nós iremos vencer o diabo. Ah, Deus deu poder para me pesar na cabeça do diabo. Eu não estou nem orando para isso. Eu não estou nem me preparando, eu não estou nem querendo saber o que Deus quer para mim. Eu não sei nem o que Deus quer para mim. Eu quero ir lá e pisar na serpente, pisar no escorpião, e lá não vai fazer nada, não vai acontecer nada. Mas como que não vai acontecer, irmão, se eu não me preparar antes? Se eu não tenho uma vida, aleluias, com Deus? Como que nós iremos viver nesse ambiente? Vamos lá. Um outro ambiente de provação, Gênesis 39. Gênesis 39. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde o que fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha,
O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência. Aconteceu que depois dessas coisas, a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. E ele, porém, recusou e disse: mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher. Como, pois, cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Irmãos, essa passagem aqui de José é muito tremenda. A palavra fala que Deus estava com José. Só que se você ver antes, ele era rejeitado pelos seus irmãos. Ele foi vendido como escravo. Só que Deus estava com ele. Por onde ele ia, Deus estava com ele. E quando ele foi comprado por Potifar, Potifar viu que Deus abençoava ele de tal maneira, tudo que ele colocava a mão prosperava. E ele falou: olha, eu vou colocar José como governador da casa, ele vai fazer o governo da casa, vai ficar... E Deus abençoava José por tudo aquilo que ele fazia. Está vendo como que é interessante? Se Deus está conosco, até quem não é de Deus, ele é abençoado, porque Deus está com você. Glória a Deus. A empresa onde você está, ela prospera porque você está lá dentro. Porque a bênção de Deus está com você. Só que aí vem um ambiente de tentação. A mulher de Potifar vê que o José é bonito, formoso, agora governador. Opa, é agora. Potifar não está aqui, não tem ninguém aqui. A palavra vai dizer que ela escolhe o melhor momento. Não tinha ninguém na casa, só tinha ela e José. E aí o convite, ela sempre convidava: olha, vamos lá, ninguém está vendo mesmo, vamos lá, vamos se divertir. Mas José disse: olha, eu não posso desagradar meu Deus, eu não posso pecar contra o meu Deus, eu não posso fazer isso. E foge da mulher. Irmão, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que sujeitar a Deus. Ele era sujeito a Deus, a bênção era sobre José, mas quando veio a tentação, ele disse: não, eu não quero. Ele escolheu. Havia uma escolha, ninguém estava vendo mesmo, irmão. Oxe, a mulher de Potifar deveria ser bonita também. E ele era homem, ele desejo natural, homem. Mas por amor a Deus ele disse não. Irmão, quantos convites aí fora, irmão? Quantas coisas atrativas tem aí fora? Mas eu posso escolher, é uma escolha. Dois senhores. Eu posso escolher entre Deus ou a perdição. É uma escolha e não está obrigado. Não existe uma corrente falando: olha, você deve vir para mim. Não. Então aqui nesse ambiente, irmão, José estava cheio de Deus. E quando a gente está cheio de Deus, irmão, nós temos que, a palavra diz que aquele que está na luz, as trevas não prevalecem. Então José estava na luz, as trevas chamou ele, e ele: opa, não quero, não desejo isso, eu quero agradar a Deus. E aí, você sabe o que acontece com José. Ele é acusado de ter,
ter se deitado com a mulher de Potifar e tal, é preso. Aí você vai falar, Rafael, injusto, né? O cara estava fazendo, ele estava sendo diferente e foi acusado e foi preso. Por isso que eu falei, irmão, num ambiente de dificuldade, aleluia, é para nos tornar mais forte, é para nos tornar melhores na presença de Deus. E machucar, às vezes, Deus ele nos coloca em certos ambientes para que eu venha crescer. José ele foi governador na prisão também. E aí depois que ele passou pela prisão, ele virou governador do Egito. Mas teve estágios na vida de José que ele haveria passar para que Deus colocasse ele nessa posição. Houve um amadurecimento, houve etapas na vida de José que ele deveria passar. E a gente quer pular etapa, né, irmão? O degrau é para subir um de cada vez, a gente quer pular 3 de uma vez. A gente não tem paciência de esperar. A gente não tem a paciência de esperar pela graduação de Deus. A gente muitas das vezes está no berçário e eu quero me formar, eu quero amanhã já sair com diploma e já, opa! Deus falou que eu vou pregar as nações, vou comprar a passagem já e vou. Mas quando Deus ele está no negócio, há uma preparação que a gente começa, aleluias, e Deus ele vai nos capacitando e colocando, aleluias, que nós não precisamos fazer. Deus ele vai fazer tudo por aquilo que é para ser feito na vontade dele. Vamos lá. Para o terceiro ambiente a qual Deus nos leva. Esse ambiente é legal. Esse ambiente é bom. Vamos lá em Atos. Atos 4. Versículo 26. Deixa eu ver, peraí. Põe mais um, 27. Deixa eu confirmar aqui que eu perdi. Desculpa, é 8:26. 8:26. Aqui é errado, 8:26. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este te acha no deserto. E ele se levantou e foi. Eis que o etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Então, correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça, e quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço que me explique, quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou:
e começou por esta passagem da Escritura. Anunciou a Jesus. Seguindo ele o caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede de seja eu batizado? Felipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Felipe batizou o eunuco. Irmãos, esse ambiente aqui é um ambiente de frutos. É um ambiente onde Deus nos leva para evangelizar, nos leva para fazer a vontade dele. E o interessante é que Deus, ele leva Felipe para poder pregar, para poder explicar, para poder dar direcionamento a esse homem. E o interessante é que Deus, ele leva Felipe. Tem uma tradução que fala que o lugar onde Felipe foi, muita gente não passava por ali, porque era um lugar de dificuldade, era um lugar onde tinha muita coisa ruim. Mas eu não vi Felipe falando: olha, eu não vou. Eu não vi Felipe indagando com Deus e nem falando alguma coisa: ah, eu não vou, eu não quero. A palavra diz que Felipe foi. No meio da caminhada ele viu um eunuco lendo a palavra de Deus, só que ele não entendia. E aí a palavra vai dizer que o eunuco chama ele para explicar as boas novas, e ele começa a pregar. E o interessante é que há entendimento na pregação de Felipe. E o entendimento é tão bom que o rapaz passando vê um pouquinho de água e já desperta o desejo de batizar. Irmão, esse ambiente é um ambiente que nós devemos fazer. É um ambiente de ir lá fora e pregar ou fazer aquilo que Deus nos mandou, ao ponto das pessoas entenderem e despertar o desejo dessas pessoas em buscarem a Deus. Ah, mas na igreja está tão bom, está tão cômodo. Mas é necessário nós viemos fazer isso, irmão. É ganhar almas para o reino de Deus. Felipe entendeu isso e foi fazer a vontade. E quantos de nós não entendemos isso, que a vontade de Deus tem que ser feita? Porque nós oramos isso. Nós oramos isso e não conseguimos fazer isso que nós oramos. E aí a palavra fala que Felipe, ele explica tudo. E aquele homem, ele desperta o desejo de ser batizado. Irmão, que desejo nós estamos despertando nas pessoas? Será que a minha vida tem impactado alguém? Será que a minha vida tem sido um espelho para alguém lá fora? Será que as pessoas olham para o Rafael e falam: olha, eu tenho vontade de ser cristão. Eu tenho vontade de fazer a vontade de Deus, porque nós dizemos que Deus, ele é bom, que Deus, ele é lindo, que Deus, ele é maravilhoso, mas tá. Será que a minha vida ela tem confrontado as pessoas lá fora? Porque, irmão, nós só conseguiríamos estar nesse ambiente se a minha vida lá fora fosse semelhante à vida que eu tenho aqui dentro. Porque não adianta eu vir para aqui dentro e falar: olha, eu sou servo de Deus, eu sou cheio do Espírito Santo, se lá fora eu não consigo exercer isso, irmão. Se lá fora eu não consigo, aleluias, deixar muitas coisas, se lá fora eu não consigo, aleluias, renunciar às coisas que são agradáveis a mim, se eu não consigo ter uma vida com Deus, nós não iremos conseguir estar nesses ambientes, irmão. Nos ambientes que Deus quer nos colocar, e é vontade dele. Ele leva aos crentes, as pessoas que acreditam nele, nesses ambientes. E cabe a nós, aleluias, renunciar e abraçar o Evangelho, e abraçar a obra de Deus. Já não está mais na hora, irmão, de Deus falar: olha, falar: ó, filhinho, ó, tá bom, passar a mão na cabeça, já passou dessa hora. Passou dessa hora, a gente já não é mais novo convertido. A gente já não é mais aquele crente que começou, que tem 1 ano, que
tem 6 meses. A gente já é um crente que já aprendeu, já ouviu palavras que era para a gente estar, voando. Só que a gente não quer. A gente quer ficar tranquilo. Eu ouvi uma vez um vídeo que o homem fala assim: os aviões, eles não servem para nada aqui no solo. Aqui no solo eles enferrujam. Aqui no solo ele não serve para nada. Os aviões, eles foram feitos para estar em lugares altos, porque lá ele está cumprindo aquilo para que ele foi projetado. Irmão, e nós fomos a mesma coisa. Aleluia, nós não fomos chamados para estar aqui terreno. Terra é boa, o mundo é bom, os prazeres são bons. Não, nós somos chamados para estar em lugares altos, perto de Deus, vivendo com Deus, sentando pertinho dele, falando: Deus, eu sou o seu instrumento e eu quero fazer a tua vontade. Está na hora, aleluia, de nós sairmos do solo, porque aqui no solo a gente vai enferrujar. E o avião, quando ele está no céu, quando ele está voando, ele está exercendo aquilo que ele foi criado. Foi criado para voar, irmão. Não foi criado para ficar aqui, não. Aqui. Foi criado para estar em lugares altos, nos lugares com Deus, recebendo instrução de Deus, fazendo a vontade de Deus, alinhando pessoas, ativando o ministério, aleluia, dando, aleluia, às pessoas direção. Porque tem pessoas aí fora que não sabem para onde que vai, tá tudo uma loucura aí fora, não sabe para quê. Eu não sei porque eu nasci, acho que foi o acaso eu nasci. Acho que eu nasci para... não sei ainda, eu estou querendo descobrir para que nasceu. Ei, nós nascemos para agradar a Deus. Nós nascemos, aleluia, nós temos uma parte espiritual e uma parte terrena. Então está na hora dessa parte celestial, essa parte a qual foi implantada de Deus, aflorar e dar frutos. Olha uma frase de Martinho Lutero. O Lutero disse uma frase que diz assim: fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo os anjos. Eu estou satisfeito com os dons da Escritura Sagrada, que me dão instrução abundante, e tudo o que preciso conhecer, tanto para essa vida, quanto para o que há de vir. Lutero disse: olha, Senhor, eu fiz uma aliança com o Senhor. Eu não quero visões. Não quero. Eu não quero sonhos. Eu não quero que o Senhor me mande anjos. Eu estou satisfeito com a Escritura. Já estou satisfeito com esse manual. Eu já estou satisfeito com essa palavra. Por quê? Porque eu preciso tudo. O que eu preciso está aqui, irmão. O que eu preciso está aqui. Eu não preciso mais de nada. O manual está pronto. Cabe a nós, deleitar nas Escrituras, conhecer de Deus. Como eu quero conhecer dele se eu não quero Deus? Se eu tenho uma Bíblia e não leio ela, se eu tenho um quarto para orar, se eu tenho um lugar de oração, eu não quero oração. Para finalizar, Deus colocou, acho que, não sei se vocês conhecem ou não, tem um instrumento que chama biruta. Sabe para que serve a biruta? Ela é um instrumento de sinalização. É um instrumento utilizado em aeroportos, heliportos e aerodromos. Em geral, serve para mostrar o sentido do vento, para orientar os pilotos durante a decolagem e aterrissagem de suas respectivas aeronaves. Aí Deus falou: você tem que ser um crente biruta.
Sabe por quê? O crente, a biruta, ela serve para dar direção. Ela serve para sinalizar onde o vento, quando o vento vai, o piloto ele sabe se o vento está para a esquerda, se o vento está para a direita, se o vento está, ele sabe. E esse instrumento ele é para dar direção, é para orientar, aleluias. Então nós somos chamados para isso, irmão, para dar direção, para orientar. É pessoas capacitando pessoas. Você tem algo dentro do seu coração, aleluia, que era para você estar voando. Voando, irmão, potencial muito grande. Você não tem qualquer um no seu coração, você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem algo no seu coração que é maior do que você. E você está aí sentindo, eu não tenho capacidade. Eu não posso, eu sou pequeno. Irmão, voa. Sai do seu lugar, voa. Está na hora de a gente parar de ser meninos. Está na hora, aleluia, dessa palavra fazer efeito na nossa vida, irmão. E ela só vai fazer efeito quando eu aceitar ela. Quando eu parar de falar, eu não quero. Não é faça a diferença. Seja a diferença. Aonde você estiver, no seu trabalho, aonde você estiver na sua vida, seja a diferença. Faça melhor, faça diferente. Porque aí você vai agradar a Deus. Olha, Senhor, eu tenho pouca força, mas eu vou começar. Mas irmão, não adianta sair daqui para fora. Não adianta sair daqui para fora e a palavra não surtir efeito nenhum. Não adianta sair daqui para fora e essa palavra aqui, a palavra de Deus, não é minha. Não sou eu. O Rafael não tem nada para te oferecer. Eu preciso também. Eu preciso ouvir essa palavra para que eu venha ter força. Agora não adianta eu sair daqui deste culto, tirar minha roupa e continuar minha vida como se nada tivesse acontecido. Como se a palavra não tivesse sido pregada. Como se Deus não estivesse falando. Porque eu acredito, foi Deus que falou. Eu quando comecei o meu ministério, eu falei, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Só isso. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito Santo. Eu só falei isso. Eu não falei para Deus, olha, eu quero pastorear, eu quero pregar, eu quero ir nas nações. Não, eu falei, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. E dia após dia, Deus ele tem mostrado a vontade dele no meu coração. Eu não tenho capacidade. Eu não tenho estudo, eu não tenho nada disso, irmão. Mas eu tenho algo que está dentro do meu coração que arde, que é o Espírito Santo. Aleluia. Os discípulos eram indoutos. Os discípulos não tinham estudo. Os discípulos não tinham nada e nem aparência de que tinha alguma coisa. Mas quando eles passavam, aleluias, a sombra curava. Quando eles passavam, aleluias, quando eles passavam, havia cura. Olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas uma coisa eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Não tinha nada, irmão, mas tinha algo dentro do seu coração. Eu falo nada visível, mas dentro do coração deles, irmãos, havia uma chama que não podia se apagar. Uma chama que levou esses homens, voavam. Eram homens diferentes, eram pessoas diferentes. Tá aí, irmão, sejam cheios. Não é uma camiseta, não é um culto que vai nos mudar, não é nada disso. É você que vai mudar. É você que tem o poder de ser direcionado. A escolha é sua. Você está com a faca e o queijo na mão. É só cortar. Tem que ter um posicionamento. Tem que ter, olha, eu vou mudar a partir de hoje. Falar, Senhor, eu não consigo mais. O Senhor vai conseguir fazer. Eu não tenho força, Senhor, para orar. Não sai nada. Mas é necessário que eu vá para a oração para que comece a sair. Ele falou, olha, rios de água viva fluirão do seu interior. E por que não flui? E por que não sai? Essa é a palavra. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.